Tá fraco? Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Que esta canção, ou que esta palavra cantada, seja uma realidade na sua vida. Que não haja mais alternativas para você além do Senhor. Que não haja mais alternativas para você a não ser a presença de Deus, a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Às vezes cantamos uma canção como essa: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? E verdadeiramente, para onde o homem vai? Para que lado correr? Para onde fugir? Para onde recorrer se não for em Deus? Mas muitas das vezes, apesar de termos esse entendimento de que Deus tem o melhor para nós, apesar de na maioria das vezes sabermos que não existe melhor alternativa do que Deus, muitas das vezes a gente acaba abrindo mão dessa alternativa, mesmo sabendo que não temos para onde ir, mesmo sabendo que os barcos estão afundados e os carros estão queimados. Então que nesta manhã seja uma manhã de reflexão para nós, amém? O culto de Santa Ceia, além de ser um culto de comunhão, precisa ser também um culto de reflexão. A gente precisa pensar, a gente precisa refletir na nossa vida, nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos, nas nossas prioridades. O que é que tem sido prioridade para mim? O que é que tem sido prioridade para você? Para onde nós iremos? Essas foram as palavras que Pedro disse para Jesus: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas ainda assim fugimos dessas palavras. Ainda assim insistimos em criar atalhos para fugir do verdadeiro caminho. Levante a tua mão para o céu e diga: eu não posso criar atalhos para fugir do verdadeiro caminho. O caminho é Jesus. Amém? Para onde eu irei? Se bem forte a Jesus. Aleluias. Amém? Cumprimenta essa pessoa que está do teu lado e a paz do Senhor aí para esse irmão, para essa irmã. Essa pessoa da direita, essa pessoa de trás, essa pessoa... Mas tem que dar... Aí, agora chegou o som. Agora ficou legal. Dá um sorriso aí para essa pessoa também, dá a paz do Senhor para ele, para ela. Glória a Deus e aleluia. Isso aqui é muito importante. Amém? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nessa união, é nesse espírito, que Deus ele vai ordenando a bênção sobre as nossas vidas. Amém? Já cumprimentou? Mas cumprimentou tão rápido. Cumprimenta pelo menos 50 pessoas aí. Glória a Deus. Culto de Santa Ceia também é um culto de comunhão, um culto de alegria. Volta para o seu lugar. Toma o teu assento só um instante. Toma o teu assento só um instante. Senta no seu lugar um instante. Deixa eu ministrar uma coisa, antes da gente estar trazendo a palavra. Deixa eu ministrar uma coisa importante para você, algo que inclusive nós ministramos na quinta-feira. Nós pregamos uma palavra, falamos acerca de algumas coisas, mas dentre algumas coisas que dissemos, eu quero ressaltar algo importante para você. Nós falamos acerca da importância da igreja, nós falamos acerca da importância de nós estarmos no templo. Você sabe que esse mês de abril é o mês onde nós estamos orando pelo templo de Deus. Diga assim comigo: mês de abril é o mês... Mas está fraco, pode ser melhor, porque é de manhã, vocês estão acordando agora. Vamos lá, diga: o mês de abril é o mês do templo de Deus. E uma das coisas que nós falamos na quinta-feira é o seguinte: que eu preciso estar no templo de Deus, eu preciso estar na casa de Deus. Mas eu preciso estar no templo, eu preciso estar na casa de Deus, para quê? Para ser um adorador ou para render adoração? Não prioritariamente. Eu preciso estar na casa de Deus por dois motivos. O primeiro motivo é porque neste lugar é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, quando você se reúne aqui neste lugar, quando nós estamos aqui reunidos entre os santos,
é neste lugar que Deus ordena a bênção. Então aquela bênção que eu preciso, seja na minha vida familiar, seja na minha vida profissional, seja na minha saúde, seja na minha vida espiritual, aquela libertação, aquela restauração que eu preciso e que somente Deus pode me proporcionar, eu vou conseguir quando? Ou eu vou conseguir como? Estando na casa de Deus em comunhão com os irmãos. Então muitas das vezes a gente acha que se o pastor orar pela minha vida, se o pastor impuser as mãos sobre mim, eu vou ser abençoado, eu vou ser curado, eu vou ser próspero, eu vou ser liberto. Mas a grande verdade é que a bênção do Senhor, ela paira sobre este lugar, a partir do momento em que eu estou em comunhão com os irmãos aqui. Amém, queridos? Então a primeira razão, a primeira forte razão, o primeiro forte motivo que faz com que eu tenha necessidade de estar na casa de Deus é esse. Quando eu venho a este lugar, quando eu estou no templo, é aqui neste lugar que eu recebo as bênçãos em união com os meus irmãos. E o segundo motivo pelo qual eu preciso estar neste lugar é porque igreja é lugar de direção. Posso ouvir um glória a Deus aí? A gente sempre ministra isso, né? Igreja é lugar de direção. É aqui nesse lugar que você vai ouvir a palavra. E através da palavra que você ouve, através da direção que Deus te dá por meio da palavra, é que você vai tomar as suas decisões. Por que tem tanta gente perecendo, tomando decisões erradas, na família, na vida profissional, nos acordos, na vida sentimental? Por que tem tanta gente perecendo por atitudes erradas, por escolhas erradas? Porque não recebem o conselho ou não ouvem o conselho de Deus. Às vezes o homem ele está muito mais inclinado a ouvir o conselho do amigo, a ouvir o conselho do vizinho, a ouvir o conselho de pessoas que não podem lhe abençoar, do que ouvir o conselho de Deus que sabe todas as coisas. Então eu preciso estar na igreja para quê? Primeiro, na união dos santos, o Senhor ordena a bênção. E segundo, igreja, diga comigo, igreja é lugar de direção. Mas não necessariamente eu preciso estar aqui para adorar. Amém, amados? Porque a adoração, a partir do momento em que Jesus ele morreu na cruz, o véu se rasgou. A partir do momento em que Jesus sacrificou-se na cruz por nós e derramou o seu sangue, ele fez de mim, ele fez de nós templos do Senhor. Glória a Deus, amados. Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu sou o templo de Deus. Então você tem que estar na igreja para receber direção e para receber direção, e você precisa estar aqui para ser abençoado, mas não necessariamente adoração, porque você adora na igreja. Na igreja a gente até adora também, mas você pode adorar em qualquer lugar. Você pode adorar lá na sua casa. Posso ouvir glória a Deus aí? Você pode adorar no seu trabalho, no momento que você estiver lá trabalhando, você começa a cantar um louvor, e você começa a dizer: Senhor, a tua presença está aqui, e de repente você começar a sentir a presença do Espírito Santo, e quanto mais você sente, mais você adora, e quanto mais você adora, mais você sente, e ali naquele lugar o Senhor te encher. Então a necessidade de eu estar aqui não é para adorar. Eu posso adorar aqui, porque aqui também se adora, mas eu posso adorar em qualquer lugar. Mas é importante você estar aqui, para que você seja abençoado e para que você receba a direção. Amém, amados? Por que eu estou falando isso para você? Porque na maioria das vezes, no momento em que tudo está bem, o nosso coração está alegre, a nossa mente está aberta, os nossos ouvidos são receptivos, e a gente vai ouvindo, e a gente vai estando na igreja, ouvindo a palavra, e a gente se alegra, e a gente faz, e a gente obedece, e a gente caminha. Porém, no momento em que as lutas vêm, no momento em que as dificuldades acontecem, e a gente começa... e a carga começa a ficar maior, nós temos uma forte tendência a achar que não precisamos da igreja, que não precisamos caminhar, que não precisamos da fé. Mas lembre-se dessa palavra: eu não tenho que estar na igreja para adorar, porque o verdadeiro adorador não adora no templo, adora em espírito. Posso ouvir um glória a Deus aí? Diga comigo: o verdadeiro adorador não adora no templo, ele adora em espírito. Quem adora no templo é fariseu. Os fariseus é que adoravam no templo, mas quando saíam do templo não tinham uma vida com Deus. Não, eu não tenho que adorar só no templo, eu tenho que adorar em todo lugar. O verdadeiro adorador não adora somente no templo, o verdadeiro adorador adora em qualquer lugar. Mas eu preciso estar aqui, porque as palavras
que vão definir vida e morte na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha vida espiritual. As palavras que vão determinar bênção ou maldição na minha vida, elas saem daqui. E é aqui que Deus vai curar você. Amém? É aqui que Deus vai ouvir a tua oração e vai trazer o teu filho, o teu marido, a tua esposa de volta para Deus. Amém, amados? É reunido nesse lugar, é na união dos santos que o Senhor ordena a bênção. Como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei. Eu olho para você e eu vejo o seu sorriso, e como ser humano natural eu deduzo, vai tudo bem. Mas só você sabe quais são as lutas, os pesos, as dificuldades. Só você sabe as aflições que você está passando. E são essas aflições que muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, vão nos afastar da igreja, vão nos afastar do caminho, vão nos afastar da fé. Então, antes da gente pregar a palavra de hoje, eu quero orar por você, para que mesmo em meio a essa tribulação que talvez você está passando, mesmo em meio a essa luta que você está enfrentando, que você permaneça firme. Amém? Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você feche os teus olhos. E com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga isso com fé. Vamos lá, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu creio que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós, que em mim há de ser revelada. Eu creio que o que eu passo agora não se compara com as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim, mas eu preciso perseverar, eu preciso permanecer. Por isso, ó Deus, vem agora, nesta manhã, e fortalece a minha mente, fortalece o meu coração e os meus pés na Tua presença, para que eu não venha desanimar, desfalecer ou me afastar. Toma, Senhor, a minha vida, o meu coração, tudo em mim. Tome em Tuas mãos e derrama da Tua graça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Querido, faça você a sua oração a Deus, porque eu não conheço os teus problemas, eu não sei o que você enfrentou ontem, eu não sei o que você enfrentou antes de ontem, eu não sei o que você passou nesta semana inteira. Talvez você passou uma semana atribulada, uma semana difícil, uma semana conturbada, mas que nesta manhã, amados, através desta palavra e através desta oração, que o teu coração esteja calmo, tranquilo, que o Senhor conforte o teu coração, dando a você a certeza de que Ele está contigo mesmo em meio à luta, e a vitória será tua, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a abrir a tua boca, comece a falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que as lutas são grandes, nós sabemos que grandes são os desafios que precisamos enfrentar todos os dias da nossa vida. São problemas no trabalho, são problemas na família, são problemas financeiros, são problemas de saúde. Pai, tantas são as situações que tentam, Pai, contra o nosso entendimento, mas que nesta manhã, ó Pai, o coração dessa pessoa esteja blindado, que nesta manhã, ó Deus, a mente desta pessoa esteja guardada, e que ela entenda que por mais difícil que sejam as lutas, é na Tua presença que a vitória vem, é na Tua presença, Pai, que o mal cai por terra, é na Tua presença, Senhor, que somos direcionados, instruídos, e que vivemos o sobrenatural do Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, vem tomando a vida de cada filho, vem tomando a vida de cada filha nas Tuas mãos. Pai querido, toma esta pessoa que tem chorado, esta pessoa que tem sofrido, seja por um pai, por uma mãe, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Pai querido, em nome de Jesus,
Jesus, aquela pessoa que está enferma em casa, aquela pessoa que está doente na cama, Senhor, envia o teu anjo agora e traga a cura, enquanto o teu filho está aqui orando, enquanto a tua filha está aqui clamando, vai curando agora, Pai. Visita o lar, visita a casa, aonde há tribulação, aonde há contenda, que o Senhor traga paz, aonde há dúvidas, que o Senhor traga certeza, aonde há medo, que o Senhor traga ousadia e fé, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, toma-nos em tuas mãos nesta manhã, que saiamos daqui no dia de hoje fortalecidos, firmados e convictos de que o melhor é permanecer em ti, para a glória do teu nome. Você pode levantar as tuas mãos e dar glória, 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 glória a Deus. Você pode levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor nesta manhã. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu creio e eu permanecerei firme na tua presença. Pai querido, seja com cada um de nós nesta manhã. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E eu quero ouvir a igreja dizer amém, Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluias. Diga glória a Deus. Levante a tua mão e com a tua boca diga: eu vou. Diga bem alto, diga: eu vou permanecer. Amém? Aqui é o lugar da tua bênção. Aqui é o lugar de instrução. Aqui é o lugar que Deus ele vai mudar a tua história. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Aproveita que você está de pé, pega a palavra de Deus e abra comigo no livro do Êxodo. Êxodo no capítulo 15. Vamos fazer o seguinte, pode sentar no seu lugar. Amém? Acende a luz para mim. Êxodo, capítulo de número 15. Deixa eu fazer um pedido para você. A partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai levantar. Pastor, por que você, no momento da palavra, você sempre fala isso? Eu vou te explicar. Nós já demos uma prévia, não é? Você acredita que esse lugar é lugar de instrução, de verdade? Quem crê que aqui é lugar de instrução? Se você acredita que aqui é lugar de instrução, se você acredita que aqui é lugar de direção, então você não pode perder nada. É ou não é verdade? Quando você está numa escola e o professor está dando aula, você precisa prestar atenção em tudo. Por quê? Porque às vezes um detalhe que você perde na instrução que o professor dá, pode ser fundamental no momento de você fazer a sua prova, né? Às vezes o aluno é reprovado porque não prestou atenção na aula. E por que ele é reprovado? Porque por não prestar atenção na aula, ele não assimilou, ele não aprendeu o que ele precisaria aprender para que no momento da prova ele passasse de ano. E a mesma coisa acontece comigo e a mesma coisa acontece com você. Detalhes, muitas das vezes, que deixamos passar na palavra, detalhes que muitas das vezes passam e a gente, por displicência, acaba não recebendo, fazem a diferença na hora da luta, fazem a diferença na hora da aprovação. Quantas e quantas vezes eu passei por problemas, quantas e quantas vezes eu passei por situações, e quando eu passava pela luta, eu me lembrava de uma palavra que eu ouvia na igreja. E eu dizia: puxa vida, olha, eu estou passando por essa situação e o pastor esses dias pregou isso. Puxa vida, e aí aquilo ali me confortava, aquilo ali me fortalecia. Por quê? Porque eu sabia que antes de eu passar pelo problema, Deus ele já havia falado comigo através da palavra. Eu sabia o que fazer, eu sabia como me portar. Às vezes as pessoas fazem tolices. Às vezes as pessoas elas metem, né, como diz no popular, né? Elas metem os pés pelas mãos, por quê? Não é por falta de instrução, é por falta de atenção. Diga, não é por falta de instrução, é por falta de atenção. Amém, amados? Por que o aluno repete de ano? Por que o aluno não passa de ano? Não é por falta de instrução, o professor está lá ensinando. Ele não passa, é por falta de atenção. Então que a partir desse momento, você seja ligado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus, você pode dar à vontade, tá bom? Vamos para a palavra. Êxodo capítulo 15, versículo de número 23. Êxodo, capítulo 15, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram
amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Amém? Então os filhos de Israel vão chegar, depois de estarem passando, e a gente vai estar vendo isso bem, depois de 3 longos dias pelo deserto, sedentos, sem absolutamente nada, eles vão se deparar com esse lugar, eles vão se deparar com estas águas. Mas quando eles metem a mão na água, e que eles trazem aquela água à boca, eles percebem que aquelas águas eram amargas. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei, inclusive, aqui acerca disso. Mas Deus nos deu uma revelação essa semana muito tremenda e eu quero compartilhar isso com você. Eu tenho certeza que nessa manhã de Santa Ceia, Deus ele vai transformar as tuas águas em nome de Jesus. Quem crê nisso aqui, amém? Vou ler mais uma vez, estamos em Êxodo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram, repita isso, porque eram, por isso chamou-se o lugar Mara. Amém? Presta atenção, olhe para cá. Você sabe que nesse momento aqui o povo de Deus havia acabado de atravessar o Mar Vermelho. E detalhe, a partir desse momento em que eles atravessam, verdadeiramente eles estavam livres. Porque você conhece muito bem a história, né? Faraó, ele vai atrás do povo, ele vai com seus cavaleiros, ele muda de ideia. A princípio ele permite que o povo saia do Egito, mas quando o povo já estava caminhando, Faraó muda de ideia e ele diz, não, mas eu não quero deixar eles irem, e Faraó vai atrás. E conta-nos a Bíblia que Faraó ele vai atrás do povo, ele oprime o povo, até que Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo passa. E quando os soldados de Faraó passam junto com ele, o mar se fecha, e aquele inimigo, aquele opressor que antes oprimia, aquele opressor que aprisionava o povo de Deus, ele agora vai ser completamente destruído. Porém agora, depois da travessia do mar, aquele inimigo que ficou para trás, aquele inimigo aquele assolador que antes oprimia, ele vai ficar para trás, sim. Só que apesar disso, Israel vai enfrentar um segundo problema. Um problema pós-libertação. Um problema que viria a ser uma consequência da libertação do povo. Pastor, e qual era a consequência da libertação que o povo iria enfrentar? O deserto. Repita assim comigo, o deserto, repete bem alto, diga, o deserto é a consequência da libertação. Você já parou para pensar que todas as vezes em que você é liberto de uma determinada situação, você passa por um deserto? Você já parou para pensar que todas as vezes em que Deus ele te proporciona algo grande, em que Deus ele realiza coisas grandes na tua vida, desertos vêm logo em seguida? Pois é, porque o deserto ele é a consequência da libertação. Eu lembro muito bem que quando eu estava no mundo, na época eu tocava na noite, né? Nós fazíamos shows aí em várias casas, nós tocávamos, a minha banda tocava por vários lugares, eu era muito conhecido, tinha muitas amizades, era uma pessoa que tinha um contexto muito grande com os outros. Mas eu lembro muito bem que quando eu resolvi me converter, quando eu resolvi me entregar para Cristo, e eu deixei tudo de lado, eu entrei num deserto muito grande, porque as pessoas começaram a me deixar, os amigos começaram a se afastar, os recursos começaram a faltar. Eu tinha um teclado de 7/8 que eu adorava aquele teclado. E a partir dali eu fui perdendo, perdi meu teclado, perdi tudo. Então veja, eu recebi uma grande bênção. Por quê? Porque a partir daquele momento eu passei a ter Jesus. Eu recebi uma grande bênção. Por quê? Porque eu fui liberto de um mundo que estava me levando para a morte, que estava me levando para a perdição. Mas apesar de eu ter recebido uma grande libertação, de ter sido resgatado por Cristo, eu passei por um grande deserto. Por quê? Porque o deserto é a consequência da libertação. Mas deixa eu falar uma coisa legal para você. Todas as vezes que você recebe uma libertação, você passa por um deserto. Mas apesar do deserto ser a consequência da libertação, o deserto também é a porta de entrada para a terra prometida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso é coisa boa. É ruim passar pelo deserto? É. Principalmente depois de uma libertação. Quando você é liberto de uma situação, o que você pensa? Ah, estou sendo liberto por Deus, então agora eu quero viver bênçãos. Não, você é liberto, você vai passar pelo deserto.
É difícil passar pelo deserto depois da libertação, mas é reconfortante saber que o deserto é a porta de entrada para a terra prometida. Se você está no deserto, porque você recebeu uma libertação ou porque Deus está agindo na sua vida, Deus ele manda dizer, se acalma, porque depois do deserto, a promessa se cumprirá. Glória a Deus. Mas por que nesse contexto aqui, por que nesse contexto da palavra o deserto seria um problema? Porque diferente de um aventureiro que enfrenta riscos calculados, diferente de um aventureiro que enfrenta perigos previamente conhecidos, o povo de Israel, a princípio, aqui, nesse contexto, nesse momento, eles estavam despreparados. Não havia comida extra, não havia suprimentos, não havia um kit de primeiros socorros, não havia água para o povo beber, não. O povo saiu do Egito, foi liberto por Deus e foi para o deserto. Só que quando eles chegaram no deserto, eles não tinham nada. Apesar de livres, o povo agora iria ter que andar pelo deserto. O povo agora teria que sair do Egito caminhando a pé, sem recursos. Como eu falei, sem um kit de primeiros socorros, sem água, sem provisão. E mesmo Deus enviando, não é, a nuvem durante o dia, para cobrir o povo do sol, para que o povo não se desidratasse. Mesmo Deus enviando a coluna de fogo à noite, para aquecer o povo do frio, mas por eles estarem andando, se esforçando e sem recursos, o que iria começar a acontecer? O povo iria se cansar, o povo iria se desgastar, o povo iria começar a ter sede. E foi exatamente o que aconteceu. Conta a história que eles caminharam, até que depois de 3 dias de caminhada no deserto, sem encontrar água alguma, eles vão chegar nesse lugar aqui. Eles vão chegar em Mara. E vai ser nesse lugar que a história vai se desenrolar e que a palavra vai nos ministrar. Vamos ver aqui, estamos em Êxodo no capítulo 15. Vamos pegar um pouquinho antes do texto que a gente leu. Êxodo capítulo 15 no versículo 22. Diz assim, Êxodo 15, verso 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto, diga comigo, e não acharam água. Então você consegue imaginar como é que o povo estava, né? A gente anda às vezes 1 hora, a gente às vezes faz uma caminhada de 30 minutos, e a boca já seca, a garganta já cola, e a gente precisa beber água. Agora você imagina essas pessoas durante 3 dias caminhando debaixo do sol, num deserto escaldante, sem achar água. Então eles estavam muito sedentos. E aí o versículo 23, o texto que a gente leu, o tema. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Amém? Então presta atenção, olhe para cá. Depois que eles escaparam da prisão, depois que eles foram libertos de um cativeiro que durou cerca de 4 gerações, você consegue imaginar você ser escravo durante 4 gerações? É você ver o teu tataravô, é você ver o teu bisavô, é você ver o teu avô, é você ver o teu pai sendo escravo. Israel ele vai sair Israel vai sair ali de um jugo de mais de 400 anos. Deus agora vai libertar, ou seja, depois desse cativeiro, dessa dificuldade, Deus agora vai conduzir o povo durante 3 dias pelo deserto, até que depois de quase desfalecerem, sem suprimento, sem água, eles encontram água. Glória a Deus! Imagina a alegria quando eles devem ter visto de longe. Depois de estarem caminhando 3 dias com a boca seca, sedenta, eles olham, achamos água, glória a Deus. Só que quando eles metem a mão e que eles vão beber dessa água, eles percebem que a água não era boa para beber, ou seja, havia uma barreira, havia um impedimento. O deserto de Sur, o nome Sur significa barreira. Então havia uma barreira, havia uma situação que não permitia que eles bebessem daquelas águas que eles encontraram. Pastor, e qual era o impedimento?
E foi aqui que Deus falou comigo. Porque a princípio, a gente lendo, a gente pensa que o impedimento era as águas serem amargas. Mas o grande detalhe dessa revelação, dessa palavra, é que diferente daquilo que muitas pessoas podem pensar, apesar das águas de Mara serem amargas, elas eram potáveis. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Eu vou repetir. As águas de Mara eram amargas, mas eram potáveis. As águas de Mara eram amargas, mas eram boas, eram saudáveis. Por mais amargas que elas fossem, mas se ainda assim eles bebessem, aquelas águas os nutririam. Aquelas águas iriam fazer com que os seus corpos não perecessem. Mas pelo fato das águas serem apenas amargas, eles não vão querer beber. Então olha o detalhe. Por conta não da qualidade. As águas de Mara não eram águas poluídas. As águas de Mara não eram águas podres, né? Nós temos aí o rio Tietê, um dos maiores rios do Brasil, e pelo menos ali no estado de São Paulo, você não tem nem como chegar perto, o cheiro é horrível, água podre, não dá. Mas não era o caso das águas de Mara. As águas de Mara eram potáveis, eram boas. Então os filhos de Israel agora vão se recusar a beber daquelas águas. Os filhos de Israel vão correr o risco de morrer de sede, não porque a água não tinha qualidade, mas por causa do gosto. Não pela qualidade, mas pelo gosto, eles estavam prestes a morrer. Queridos, e já aqui, quando o Senhor nos fez enxergar isso, o Espírito Santo começou a trazer um grande ensinamento para mim. E a primeira grande pérola de Deus para nós essa manhã, através dessa palavra, é de que nem sempre aquilo que é bom é agradável. Você pode repetir isso comigo? Diga assim comigo: nem sempre aquilo que é bom é agradável. Quando eu li esse texto e que Deus me deu essa revelação, foi a primeira coisa que eu entendi. Nem sempre aquilo que é bom para nós, nem sempre aquilo que vai nos trazer saúde, nem sempre aquilo que vai nos trazer vida, fortalecimento, é agradável, é prazeroso, é gostoso. Não. As melhores comidas que fazem bem ao corpo, que nutrem o corpo, não são agradáveis, não são prazerosas. O que é prazeroso? É comer aquele hambúrguer, é comer aquela pizza. Isso é prazeroso demais, que coisa maravilhosa, que saudade. Você pode dar glória a Deus aí, igreja? Que saudade, é muito bom, é agradável, mas não nutre. Por quê? Porque a maioria das coisas que são boas, que fazem bem, que nutrem, que fortalecem o homem, não são agradáveis. Eu li esses dias um texto na internet, uma frase, e essa frase foi tremenda. Não sei se você já viu, já conhece. E diz assim, que o caminho para o céu parece o inferno, mas o caminho para o inferno parece o céu. Quem já leu essa frase aqui? Eu vi esses dias essa frase e eu falei, meu Deus, exatamente isso. O caminho para o céu parece o inferno. Por que o caminho para o céu parece o inferno? Porque não é gostoso, não é agradável, não é prazeroso. A gente tem que deixar de fazer um monte de coisa, a gente tem que abrir mão de um monte de outras, a gente tem que fazer renúncias. Não é agradável, é amargo, não é legal, mas leva para o céu. Glória a Deus, igreja. Já o caminho para o inferno é diferente. No caminho para o inferno a gente pode fazer tudo o que quer, tudo que gosta, tudo que dá na telha. Se eu quiser acordar hoje e sair pelado, eu posso sair.
Se eu quiser acordar hoje e bater em alguém, eu posso bater, eu posso xingar, eu posso fazer o que eu quiser. O caminho para o inferno é agradável, é prazeroso, é confortável. Só que a gente se esquece que apesar de prazeroso, confortável, agradável, ele vai me levar para onde, igreja? Ele vai me levar para onde, igreja? Para o inferno. Queridos, eu achei essa frase tremenda, sabe por quê? Porque ela contrasta de uma maneira muito forte com uma palavra que Jesus disse. Se você ver comigo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, abra lá comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Vê se não bate com essa frase e com o tema daquilo que a gente está ministrando. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 13. Mateus capítulo 7, verso 13. Jesus, ele dá um conselho. Olha o conselho que Jesus está dando aqui. Ele diz assim: entrai por onde, igreja? Entrai por onde, igreja? Pela porta estreita. Quando Jesus ele fala de porta estreita, quando Jesus ele fala de porta estreita, ele está falando de quê? Daquilo que não é agradável, daquilo que não é gostoso, daquela porta que é apertada, que é complicada, que é difícil. Pastor, mas é tão difícil servir a Deus. Pastor, mas é tão difícil estar na igreja. Mas é tão difícil ser santo. Pois é, mas olha o que Jesus está dizendo. Entrai pela porta estreita. Beba água amarga. Entre pelo caminho apertado. Sabe por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que bebem da água doce. Muitos são os que entram pela porta larga. Muitos são os que optam por uma vida mais prazerosa do que uma vida de renúncias. Porém, eles não sabem que o caminho largo e a porta larga, apesar de ser agradável hoje, trará choro amanhã. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí no versículo 14 ele diz: e porque estreita é a porta, ou seja, porque difícil é a caminhada, porque amarga é a água, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, o que acontece? Poucos há que a encontram. Por que tem tanta gente que não encontra o caminho? Ou melhor, até encontra, mas não permanece nele. Porque é estreito. Por que tem tanta gente que está morrendo de sede, sendo que Deus tem água para dar? Não é por falta de água, é porque a água é amarga. Olha o que Jesus está dizendo. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Queridos, olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que muitos são os que se perdem, e poucos são os que se encontram. Jesus está dizendo aqui que muitos são aqueles que perecem e morrem, e poucos são aqueles que se salvam. Por quê? Por que poucos são os que se salvam? Não é porque a misericórdia é pequena, não é porque falta água, não é porque falta caminho, não. Muitos se perdem porque as pessoas optam por aquilo que é mais fácil. Muitos se perdem porque as pessoas optam por aquilo que é mais bonito, por aquilo que é mais confortável, por aquilo que é mais agradável, por aquilo que não requer esforço, sabe? Eu não vou beber dessa água. Eu sei que essa água é boa, mas eu não vou beber dessa água porque ela é amarga. Eu até sei que Jesus me ama, eu até sei que Jesus é o caminho, mas eu não quero seguir Jesus porque eu quero viver a minha vida. Amado, entenda. Não é porque o teu casamento está passando por uma crise que ele não é mais de Deus. Não é porque a porta estreitou e o caminho apequenou
na tua vida financeira que Deus não será mais contigo. Glória a Deus, igreja. Não. Não é porque o caminho está estreito, ou porque as águas estão amargas, que Deus te abandonou. Não, pelo contrário. Deus não estava com Ló lá nas Campinas, mas Deus estava com Abraão nos Carvalhais. Glória a Deus, igreja. Deus não estava com Saul no trono, mas Deus estava com Davi no deserto. Glória a Deus, igreja. O que é melhor? Você está no trono ou no deserto? É melhor no trono. Mas Deus não estava com Saul no trono. Deus estava com Davi na cova. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui. Deus nos deu essa palavra para dizer a você que está à procura de respostas. Pastor, as coisas estão complicadas. Pastor, a minha vida familiar está complicada, a minha vida financeira está complicada, a minha vida espiritual, a minha mente está confusa. Deus, Ele trouxe você aqui para dizer a você: beba das águas amargas, entra pelo caminho estreito, entra pela porta estreita. Sabe por quê? Porque grande é o caminho, grande é a porta que conduz à perdição, mas aquele que entra pela porta estreita, aquele que bebe das águas amargas, alcançará a vida eterna. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Esqueça a água doce, esqueça a vida confortável, vem para o deserto com Jesus. Diga glória a Deus. O povo estava correndo risco de morte, não porque faltava água, mas porque a água era amarga. Não porque faltava água para dar vida, mas porque o gosto não era bom. Amados, de que vale uma vida regalada nesta terra, e depois desta vida, passar a eternidade na tribulação? De que vale bebermos as melhores águas, entrarmos pelas maiores portas, vivermos tudo aquilo que desejamos hoje, uma vez que a nossa vida é apenas um sopro, e depois viver eternamente numa chama que não se apaga, e viver eternamente na escuridão? Pelo fato das águas serem amargas, pelo fato das águas não serem aquilo que o povo esperava. Porque a pessoa que é liberta, que vem para Jesus, o que ela espera? Agora eu estou em Jesus, a minha vida vai ser uma bênção. Agora eu estou em Jesus, Deus me libertou do mundo, então agora tudo vai dar certo. Não é isso que a gente espera? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? A gente espera que a gente venha para Jesus e a nossa vida vai ser um mar de rosas. Aí quando a coisa começa a complicar, quando a porta começa a estreitar, quando o caminho começa a funilar, quando a água começa a ficar amarga, a gente se decepciona. Então o povo de Israel esperava o quê? Que depois do Egito, tudo ia ser legal. Mas agora eles se deparam, depois de 3 dias no deserto, a água que eles encontram era uma água amarga. Eles estavam colocando em risco a sua vida, não pela qualidade da água, mas eles estavam colocando em risco a sua vida pelo sabor da água. E quando o Senhor nos deu essa revelação, nesse instante, a pergunta que eu me fiz foi: espera aí, gente, uma vez que Deus sabe todas as coisas, uma vez que Deus ele sabe tanto das nossas necessidades quanto da nossa capacidade, poxa vida, por que Deus levou Israel para Mara, sabendo Deus que o povo estava sedento, mas as águas eram amargas? Você crê que Deus sabia que as águas eram amargas? Sim ou não? Quem crê aqui que Deus sabia que as águas eram amargas? Quem crê aqui que Deus conhecia o coração do povo? Diga a glória a Deus. Poxa vida, se Deus conhecia o coração do povo, se Deus sabia que o povo era murmurador, se Deus sabia que o povo estava complicado, e se Deus sabia que as águas eram amargas, por que depois de 3 dias andando no deserto,
o primeiro lugar para onde Deus vai levar o povo vai ser para aquelas águas amargas. Deus não poderia ter evitado esse problema e ter levado o povo para uma água boa? Podia. Mas por que justamente para lá? E sabe qual foi a resposta que Deus me deu quando eu fiz essa pergunta? Deus não levou o povo para Mara, a princípio, para matar a sede. Deus até mataria a sede deles lá, porque Deus vai transformar as águas. Glória a Deus, igreja. Mas antes de matar a sede, Deus os levou para Mara, porque Deus queria curá-los. Glória a Deus, querido. Amém. Um dia desses eu assisti um vídeo falando justamente acerca das águas de Mara. E nesse vídeo a pessoa que estava ministrando, que estava falando, falou o seguinte, que cientistas fizeram um estudo comprovando que as águas de Mara, apesar de terem um gosto amargo, elas eram 100% potáveis. Amém, amados? Diga assim comigo, é amargo, mas é saudável. Diga comigo assim, é amargo, mas faz bem. Diz a terceira vez, é amargo, mas cura. Minha mãe tinha um tal de um xarope lá que eu tomava quando eu era pequeno, que misericórdia, cara. Chegava a arrepiar os cabelos das pernas. Ô xarope ruim, mas quando tu tomava aquilo, meu irmão, descia como um fel, mas daqui a pouco eu já estava bem. Glória a Deus, amados. Os melhores remédios são amargos. Olha aqui para mim. Os melhores remédios são amargos. Os melhores tratamentos requerem mais esforço. Então eu vi essa reportagem, e nessa reportagem a pessoa estava falando que os cientistas, eles comprovaram que de fato as águas de Mara eram amargas, mas elas eram 100% potáveis. Só que o estudo não parou por aí, olha que coisa. Porque o estudo também revelou o porquê que as águas de Mara eram amargas. Aí foi aqui que meu Deus do céu, glorifiquei a Deus. E a razão é simples. Aquelas águas, elas eram amargas. Eles descobriram que debaixo das águas de Mara, todo aquele lençol de água que havia ali, era cercado de ervas medicinais. Então tinha a água, a parte da superfície, aí embaixo, tinha o lençol d'água, e ali em redor, era cheio de ervas medicinais, que faziam com que as águas que fluíam para a superfície, carregassem junto com elas o gosto daquelas ervas medicinais que estavam ali. Então, na verdade, aquilo que os filhos de Israel estavam chamando de amargo, na verdade era remédio. Glória a Deus, igreja. Olha que coisa louca. Os filhos de Israel pegavam a água, a bebida e diziam, que água amarga. Não, mas não era amargo, era remédio. Diga glória a Deus. Ai, que coisa amarga. Não, não é amargo, é o remédio que cura, é o remédio que sara, é o remédio que fortalece, é o remédio que você precisa para ter uma vida saudável. Aleluias. Aquilo que os filhos de Israel estavam chamando de amargo, na verdade era remédio. Diga assim comigo, as águas de Mara não eram provisão, era remédio. Você está entendendo a mente de Deus? O povo estava desesperado por provisão. Eu vou repetir. O povo estava desesperado por provisão. Mas Deus queria dar para eles primeiro o quê? Cura. Glória a Deus, igreja. Deus levou Israel primeiro para Mara, para quê? Deus não levou Israel para Mara para prover Israel. Deus levou Israel para Mara para curar Israel. Pastor, e por que Israel precisava de cura? Ora, é simples. Escravidão é sinônimo de dor. Repita comigo, escravidão é sinônimo de dor.
Uma pessoa escrava é uma pessoa cheia de feridas. Imagine uma pessoa que a vida inteira foi abusada sexualmente. Imagine uma pessoa que a vida inteira sofreu abusos desde a infância. Essa pessoa cresce, ela se torna alguém bem-sucedida, ela se torna uma pessoa, muito eloquente, ela se torna uma pessoa desenvolta, ela consegue vencer na vida, glória a Deus. Mas o fato dela vencer na vida não significa que ela não carrega na sua alma, não significa que ela não carrega na sua mente, nos seus sentimentos, feridas. Porque uma vida de escravidão gera dores, uma vida de escravidão gera feridas, feridas no corpo, feridas na alma, feridas na mente, feridas na autoestima. Tem pessoas que têm a autoestima baixa, e não é porque é o jeito dela, não, é porque ela foi ferida lá atrás, e ela cresceu e se tornou um adulto ferido, e por não ter sido curado, ela conseguiu ser bem-sucedida na vida material, mas internamente é uma pessoa ferida. Israel passou 430 anos sendo escravo. Era um povo livre, mas que tinha cabeça de escravo. Era um povo livre, mas que pensava como escravo, agia como escravo, vivia como escravo, frustrado, traumatizado. E o que Deus tinha preparado para Israel era muito grande. Deus tinha uma terra que manava leite e mel, diga glória a Deus. Deus tinha liberdade, Deus tinha provisão, Deus tinha fartura, Deus tinha bênçãos, Deus ele tinha coisas tremendas para fazer. Mas entenda, para que eles conseguissem viver a grandeza daquilo que Deus ele tinha preparado, eles teriam primeiro que ser curados. Eu nunca vou viver coisas grandes da parte de Deus sem que Ele primeiro me cure. Você nunca vai viver coisas grandes da parte de Deus sem que primeiro Ele cure você. Pastor, e por que a gente precisa primeiro ser curado para viver as promessas de Deus? A gente precisa ser curado, sabe por quê? Porque pessoas doentes têm a alma debilitada. E uma pessoa de alma debilitada são incapazes. Pessoas de almas debilitadas são incapazes de enxergar beleza. Repita isso comigo. Pessoas de alma debilitada, diga bem alto, pessoas com a alma doente são incapazes de enxergar beleza. São incapazes de sentir prazer, são incapazes de ter motivação, de ter ânimo, de dar valor. Glória a Deus, igreja. Você pode ganhar o melhor presente do mundo, mas se você estiver doente, você vai olhar para o presente e vai virar para o lado. É ou não é verdade, sim ou não? Eu estou com a entrada aqui do Flamengo e Vasco. Pode dar glória a Deus aí? Eu estou com a entrada aqui de graça para você. Vamos assistir Flamengo e Vasco no camarote. Mas se você está doente, 43 graus de febre, caído, o que você vai fazer? Você é flamenguista doente, vascaíno doente, mas você não vai querer saber. Por quê? Porque pessoas com a alma debilitada, pessoas doentes, não valorizam aquilo que recebem. Olha o exemplo de Elias. Olha aqui para mim. Você quer um exemplo melhor do que de Elias? Amados, eu sempre falo isso aqui. Um anjo apareceu para Elias. Rapaz, o dia que eu ver um anjo, eu vou cair, cara, eu vou capotar. Mas um anjo vai aparecer para Elias. O anjo vai falar com Elias. O anjo vai dar de comer para Elias. Ele vai ver a comida que o anjo preparou. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, vai comer e vai dormir. Por quê? Porque a alma dele estava debilitada. Porque a alma dele estava doente. Ele foi para o deserto para fugir. Ele foi para o deserto porque Jezabel queria matá-lo. Ele estava frustrado porque ele fez fogo descer do céu. O nome do Senhor foi glorificado. E nem assim Jezabel e Acabe se quebrantaram. Ele se decepcionou. Ele se frustrou. Ele foi para o deserto.
ele teve uma experiência tremenda, mas não valorizou. Muito daquilo que a gente não consegue valorizar, muitas das coisas que Deus faz e a gente não valoriza. Quantos maridos que não valorizam a esposa que tem, que Deus deu? Quantas esposas que não valorizam o marido que Deus deu? Quantas famílias que não valorizam ali as pessoas que estão ao seu redor? Quantas pessoas que não valorizam o próprio emprego? Quantas pessoas que não conseguem valorizar aquilo que Deus deu e não valorizam por quê? Porque são pessoas frustradas, são pessoas doentes que precisam de cura. Pessoas de alma debilitada são incapazes de dar valor àquilo que Deus faz. Por isso que Deus vai levar Israel para Mara. Diga glória a Deus. Porque Ele vai dizer, eu vou te dar algo muito grande para você desprezar. Eu vou te dar algo muito grande para você não valorizar. Então primeiro eu vou te curar, para depois eu te abençoar e a minha glória ser manifesta na tua vida. Diga glória a Deus aí, meu querido. Entenda uma coisa, por melhor ou por mais caro, por mais valioso que seja um determinado presente, por maior ou por mais sobrenatural que seja uma determinada experiência, se eu for um homem de coração doente, se eu for um homem de alma doente, o que vai acontecer? Deus vai fazer, Deus vai me dar, e eu não vou me importar, eu não vou valorizar. Amém? A pessoa vai olhar, vai agradecer, mas não vai estar nem aí. Israel não estava só cansada, Israel não estava só com sede, eles estavam doentes. Amém, amados? Deus quer curar você nessa manhã em nome de Jesus. Sabe aquele carro que você precisa? Sabe aquela porta de emprego que você precisa? Sabe a solução daquele problema no casamento? Sabe a solução daquele problema familiar? Deus até tem para você, mas antes disso, Ele quer curar você primeiro. Ele quer curar a tua mente, dizendo para você, você é filho. Ele quer curar o teu coração, dizendo para você, olha, você não é qualquer um não. Você é príncipe, você é princesa, você é rei, você é sacerdote. Eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te comprei, eu te remi. Eu sou o teu Deus, que te tiro do pó e te coloco entre os grandes desta terra. Aplauda bem forte ao Senhor. Abre os teus olhos e os teus ouvidos, eu sou o teu Deus. Justamente por saber destas coisas, é que o primeiro lugar, depois da libertação, o primeiro lugar para onde Deus vai levar Israel vai ser para onde? Para as águas de Mara. E para quê, pastor? Não para que o povo se fartasse, mas para que o povo se curasse. Diga assim comigo, Deus só nos farta. Diga comigo, Deus só vai me fartar quando primeiro me curar. Amém? Você sabe por que muitos de nós chegamos até mesmo a ser ingratos com Deus diante das amarguras da vida? A gente passa por algumas amarguras, a gente passa por algumas situações não confortáveis e a gente acaba sendo ingrato com Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito de olhar para o agir de Deus esperando só receber coisas. Amém? A gente é ingrato com Deus porque a gente está acostumado a só esperar receber de Deus, né? É igual meu filho. Eu saio de casa, passo um tempo fora. Aí quando eu chego, que ele ouve eu entrando no portãozinho, que eu coloco a chave na porta, ele já vem na porta. Aí ele me dá um abraço. Aí ele diz assim, e aí papai, o que você trouxe? Você está entendendo, amados? Primeiro, ele já vem correndo. Toda vez que eu saio de casa, que eu chego, ele me recebe. Aí ele me abraça, oi papai, e aí, o que você trouxe? A gente é assim com Deus. A gente acha que Deus só vai nos dar. E de fato Ele dá. O problema é que a gente cria uma expectativa de que Deus ele só vai fazer coisas que a gente quer. Amém, amados?
Isso só vai nos abençoar, mas a gente não entende que Deus não é só o Deus que abençoa, que dá fartura, que dá bênção. Deus é o Deus que trata, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que cura. Diga glória a Deus. Olha o que ele fez aqui, olha que coisa linda, olha para cá. Antes de dar, para pensar nisso. Antes de dar a terra prometida, ele levou o povo para Mara. Amém, amados? Antes de dar a terra que manava leite e mel, ele os levou para Mara, que tinha águas amargas. Glória a Deus, igreja. Ó, que coisa tremenda. Antes de você beber do leite e do mel, você precisa primeiro beber das águas amargas. Não para você morrer de sede, mas para você ser curado, para você ser tratado. Como eu falei, Deus essa manhã quer curar você. Apesar de para isso Ele usar remédios amargos, te corrigindo. O que é a correção? A correção é um remédio amargo. O que é a correção? É uma água amarga, pois é. Apesar de Deus Ele usar remédios amargos, te corrigindo, te exortando, falando para você não vai por aqui, permitindo que você passe por algumas tribulações para que você abra os teus olhos e enxergue a verdade. Ele não faz isso porque Ele quer te matar de sede no deserto, não. Ele te faz isso porque Ele quer curar você. Em Provérbios, no capítulo 3, e nós já estamos chegando ao final. Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia diz assim: filho meu, quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus. Você é filho de Deus? Olha o que o Senhor diz para você. Ele diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes. Sabe aquela água amarga que quando você bebe você quer... Pois é, olha o que o Senhor está falando aqui. Não rejeites a correção do Senhor, porque a correção do Senhor é amarga. O Senhor dizer que você precisa estar na igreja, que você precisa voltar para Jesus, o Senhor dizer que você precisa entregar a tua vida para Jesus, o Senhor dizer para você que não há outro caminho, é uma água amarga. Mas olha o que Ele diz aqui: não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes com a sua repreensão. Por quê? Porque a repreensão é amarga. Mas Ele diz, não faça isso, sabe por quê? Porque o Senhor repreende. O Senhor dá águas amargas para aqueles a quem Ele ama. Assim como um pai ao filho a quem Ele quer bem. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo: água amarga é para o meu bem. Diga comigo: água amarga é para me curar. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dá para Jesus a tua melhor salva de palmas. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Escuta isso aqui. Guarda essa frase. Guarde essa frase. A nossa cura, muitas das vezes está em remédios que nós não queremos tomar, em águas que não queremos beber, e em palavras que não queremos ouvir. Você pode repetir isso comigo? Diga assim comigo: a minha cura, mas diga bem alto, diga: a minha cura está em remédios que eu não quero tomar, em águas que eu não quero beber, e em palavras que eu não quero ouvir. Aquilo que você precisa para que o teu casamento seja curado, para que a tua família seja curada, para que o milagre de Deus aconteça na tua vida, está em águas amargas, em palavras que eu não quero ouvir, em repreensões. Por isso que ele falou em Provérbios 3, não te enojes. Água amarga dá enjoo, mas ele diz, não te enojes, porque eu estou repreendendo, eu estou te dando, é para te curar. Eu quero que você coloque a tua mão sobre o seu coração, aí no seu lugar. Você vai curvar a sua cabeça.
Você vai fechar os teus olhos. E com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã de Santa Ceia, eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua palavra, e eu entendi que a minha cura, a cura da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas emoções, a cura da minha mente, está em remédios que eu não quero tomar, em águas que eu não quero beber, em palavras que muitas das vezes eu não quero ouvir, eu não quero dar ouvidos, mas eu preciso ouvir. E é por isso, ó Deus, que nesta manhã eu quero abrir não apenas o meu coração, mas os meus ouvidos para receber a água amarga, mais saudável, que vem do Senhor. Eu quero, Deus, ser curado para viver as promessas. Eu quero, Senhor, ser curado para experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então vem nesta manhã e através desta palavra, move as águas no meu interior. Trabalha, Senhor, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, e cura-me, capacita-me, Senhor, para que eu seja uma bênção para o Senhor. Em nome de Jesus, age em mim para a glória do Teu nome. Meu querido, faça você aí no seu lugar a tua oração ao Senhor nesta hora. Comece a orar, comece a falar com Deus. Você melhor do que ninguém conhece a tua própria vida, conhece as tuas limitações. Você melhor do que ninguém sabe quais são as amarguras que têm vindo sobre você, quais são as consequências de muitas das vezes você não ouvir aquilo que Deus tem falado, você não fazer aquilo que Deus tem direcionado. Então comece a falar com Ele agora. Comece a dizer: Senhor, eu quero viver as Tuas promessas. Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Senhor, eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Então comece a fazer a Tua obra no meu coração, comece a fazer a Tua obra na minha mente. Comece a falar com Ele isso agora, meu querido. Comece a orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, muitas das vezes nós achamos que sabemos muito, muitas das vezes nós achamos, ó Deus, que sabemos mais do que o Senhor, mas a grande verdade é, Pai, que o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que sabe aquilo que nós precisamos, antes mesmo de precisarmos, antes mesmo da sede vir, o Senhor já sabe que precisamos da água, antes mesmo do calor vir, o Senhor já sabe que precisamos da nuvem. Então em nome de Jesus, ó Pai, que nessa manhã, Senhor, de Santa Ceia, eu não conheço cada pessoa que está aqui, eu não conheço os problemas, as limitações, as dificuldades, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece as tristezas, o Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece as amarguras que esta pessoa está vivendo. Então estenda a tua mão agora, Pai, e assim como as águas de Mara trariam cura, flui com as tuas águas nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, começa a fluir com as tuas águas, começa a fluir com teu rio, Senhor, com teu rio de água viva, ainda que amargas, mas flui com teu rio de água viva, sobre a mente, sobre o coração de cada um dos teus filhos. Vem, Senhor, limpando agora, que estas águas amargas tirem toda amargura, que essas águas amargas, Senhor, venha tirar do coração dessa pessoa toda tristeza, que estas águas venham remover, ó Pai, todo trauma, toda dor, toda tristeza, em nome de Jesus. Ó Deus, começa a fazer uma obra na mente e no coração do teu povo. Meu querido, você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor. Você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu recebo as tuas águas, eu recebo a tua cura.
Cuida, Senhor, do meu coração. Pai querido, vai cuidando do teu povo, vai cuidando dessa mãe, vai cuidando dessa mulher, vai cuidando desse pai, vai cuidando desse filho, vai cuidando dessa família. Cuida, Senhor, da vida profissional, cuida, Senhor, da saúde, cuida da mente desta pessoa, para que ela venha glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Senhor, vem cuidando do teu povo, vem cuidando da tua igreja. Levanta a tua mão e adora aí, igreja. Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele é aquele que tem cuidado de vós, Ele é aquele que cuida de mim. Vamos louvar ao Senhor. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: eu preciso aprender, aí bem forte, aleluias. Fecha os teus olhos. Deus tem cura para você nesta manhã. Cura para o teu corpo, cura para os teus sentimentos, cura para as tuas emoções, cura para a tua alma. Deus, Ele tem alívio, Deus, Ele tem refrigério, Deus, Ele tem renovação de entendimento. Porque eu entendo que renovação de entendimento também é cura. Glória a Deus, amados. Paulo diz: não vos conformeis com este tempo, não se conforme com a vida que você está vivendo, não, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento pela palavra, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então primeiro é o renovo, primeiro é a cura, e depois a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deus tem isso para você. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo, a primeira atitude, a primeira decisão é você receber Jesus na sua vida. É você dizer para Jesus: Senhor, a partir de hoje eu quero ser dependente teu, eu quero caminhar contigo, eu quero que o Senhor cuide de mim. Deus, Ele cuida de mim quando eu deixo Deus cuidar de mim. Essa canção, ela é muito linda, Deus cuida de mim, mas a grande verdade é que não é de todos que Deus cuida. Deus, Ele cuida daqueles que deixam. Amado, se você não deixar, Deus não vai cuidar de você. Se você não deixar, se você não beber o remédio que Deus te dá, Ele não vai poder curar você. E quando é que a gente deixa, quando é que a gente permite Deus trabalhar na nossa vida? Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Receber Jesus como Salvador é como se fosse uma autorização para que a partir desse momento em diante Deus seja na minha vida. Por isso eu não poderia terminar esse culto, eu não poderia continuar esse culto sem dar a você esta oportunidade. Que talvez você está aqui e tudo que você ouviu faz sentido, você concorda com tudo que você ouviu, mas talvez você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você quer que Jesus trabalhe, você quer que Jesus te cure, mas como é que isso vai acontecer se você não se render a Ele? Por isso eu quero perguntar uma pergunta rápida, uma pergunta simples, mas determinante para a tua vida, determinante para saber que tipo de como é que você vai enfrentar os desertos da tua vida. Pastor, eu nunca confessei Jesus como meu Salvador numa igreja, mas ao ouvir essa palavra, ao entender a revelação, eu quero Jesus na minha vida. Pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus, mas me afastei do caminho, estou desviado, estou desviada. As águas estão amargas. Por que as águas estão amargas? Porque Deus quer curar você. Deus está te trazendo de volta. Se não fossem as águas amargas, talvez você não estaria aqui hoje. Então só depende de você. Há alguém aqui nessa manhã que quer receber Jesus como Salvador? Ou há alguém aqui nessa manhã que está afastado, afastada, desviado, desviada, mas que reconhece que precisa voltar para Jesus? Reconhece que precisa permitir que a partir de agora Deus cuide de você? Se você é esta pessoa, levante a tua mão direita para o céu e eu vou orar por você. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Alguém afastado? Ou que simplesmente queira receber Jesus como seu Salvador? Pastor, eu quero. Chega de andar sozinho. Chega de fazer as coisas do meu jeito. Chega de viver a vida como eu quero. Ainda que seja amargo e difícil, eu quero fazer a vontade do Senhor.
Tem alguém para Jesus? Se há alguém, levante a mão direita assim, ó, bem alto para o céu, e nós vamos orar. Você que já é de Cristo, pastor, estou firme, estou caminhando, as águas estão amargas, mas eu estou perseverando. Você que está firme com Jesus, levanta as duas mãos aí para o céu, dá glória a Deus aí. Então canta comigo, canta comigo. Deus cuida de Jesus, glória a Deus, amém? Provérbios no capítulo 3, pode continuar de pé, no versículo 11, que foi a última passagem que a gente leu na ministração, diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Diga comigo, correção representa água amarga. Diga comigo, correção representa caminho estreito, porta pequena. Amém? É isso que Deus está falando. Ele diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque a repreensão é amarga. Não é fácil você ser repreendido quando você está errado. Não é fácil quando alguém tem que chamar a sua atenção quando você está fazendo algo ruim. É ruim, é doloroso, é amargo. Mas o Senhor está dizendo: não rejeites a correção, nem te enojes da repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando é que a repreensão vem? Quando é que as águas amargas vêm? Quando? Quando a gente precisa consertar alguma coisa. E nesse texto aqui, em especial, sabe quando foi que o Senhor falou isso aqui? O Senhor falou isso aqui no momento em que as pessoas estavam deixando de confiar ao Senhor. Se você abrir comigo em Provérbios 3, eu gostaria que você abrisse. Ele vai falar justamente acerca disso, de confiar no Senhor. E o último versículo, antes do versículo 11, ele fala justamente acerca da fidelidade. Você sabe que tem pessoas que quando se fala de dinheiro na igreja, a pessoa ela se enoja, é água amarga, né? Mas por que a pessoa se enoja? Porque no fundo ela sabe, e ela precisa ser fiel, mas ela não é, e ela não quer ser. Então tudo aquilo que vai de encontro, ou que vai contra aquilo que nós queremos, traz amargura, não é bom, não é agradável. Olha o que o texto fala aqui, ó. Provérbios capítulo 3, no versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Está falando de quê aqui? De fidelidade. Fidelidade financeira mesmo, não é oração, jejum, não. Fidelidade financeira. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com a tua oferta. E com as primeiras partes, ele está falando de dízimo, não é? Porque é através disso que a igreja, que a obra sobrevive. Mas não é só isso. Quando você é um dizimista e ofertante, você não sustenta apenas a obra, mas você está honrando aquele que te dá todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você está honrando. Olha a palavra que Deus, não é o homem, olha a palavra que Deus usa. Quando você oferta, você não está ofertando. Quando você oferta, você não está ajudando. Quando você devolve o dízimo, você não está sendo fiel, você está honrando. Esse é o termo. Honra ao Senhor, versículo 9, com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aí a promessa: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Aí vem o versículo 11 logo depois. Aí ó: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então essa água amarga que Deus está trazendo aqui através de Salomão é uma água amarga, porque é ruim de ouvir. Para quem é fiel, é normal. Mas e para a pessoa que não é fiel? É ruim de ouvir. Mas aí o Senhor, Ele dá água
E Ele já diz: olha, não te enojes não, eu estou falando para o teu bem. Amém, amados? Diga comigo assim, ó: honrar ao Senhor nunca fará mal, sempre fará bem. Amém, amados? Então tudo que você faz para honrar o Senhor nunca te fará mal, sempre te fará bem. Tudo que você faz para honrar ao Senhor nunca vai te prejudicar. Pastor, mas eu estou passando por uma situação tão complicada. Mas quando você honra o Senhor, você honrar o Senhor nunca vai te prejudicar, mas sempre vai te acrescentar. Glória a Deus. Esse momento do culto é o momento da gente ofertar, mas não é o momento da gente ofertar, é o momento da gente honrar o Senhor com a nossa fidelidade. Amém? Por dois motivos: pelo motivo natural e pelo motivo espiritual. Pastor, qual é o motivo natural de eu honrar ao Senhor com a minha fidelidade? O motivo natural é de prover a obra, né? As cadeiras, a luz, o som. Quando você é fiel, você mantém isso aqui. Esse é o motivo natural. E qual é o motivo espiritual? Honrar a Deus. Quem está aqui para honrar ao Senhor, diga glória a Deus. Então pegue nas suas mãos a sua fidelidade. Existem três maneiras para você ofertar. Ou você pode ofertar ali, ó, por aquela chave Pix, ou pelo QR Code da cadeira, ou da maneira convencional. Pastor, preciso de um impresso. Você coloca o recurso ali. Levanta a mão se você precisar de impresso. Eu peço um coluna para te entregar. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de impresso, preciso de envelope. Só levanta a mão e eu peço coluna para te entregar. Se você vai fazer online, está ali a chave e está aí o QR Code nas costas da cadeira. Amém? Não deixe de fazer o seu melhor não. Faz o seu melhor em nome de Jesus. Levante para o céu a tua oferta. Pastor, eu fiz online. Coloca a mão sobre o coração. Toda a igreja fecha os olhos. Fecha os seus olhos. E vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, e através da Tua palavra estamos bebendo da água, uma água que muitas das vezes é amarga por trazer uma repreensão, mas por detrás de toda repreensão vem um desejo da parte do Senhor em nos fazer acertar para sermos abençoados. Quando o pai repreende o filho, ele não repreende o filho com prazer, ele repreende o filho para que o filho aprenda e faça o que é certo, para que ele seja bem sucedido. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos por cada palavra, por cada direcionamento, por cada repreensão, por cada ensinamento que o Senhor está nos trazendo, e que todos esses ensinamentos venham produzir resultados, frutos na vida de cada um de nós. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sai do seu lugar se você vai ofertar com impresso. Coloca aqui nessa arca. Vamos louvar o Senhor, amém. Pega a palavra de Deus mais uma vez, abra comigo em 1 Coríntios, texto referente à Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 23. Coloque de pé, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso 23. Todos encontraram aí? Amém? Quem encontrou, dá glória a Deus aí? Bem, então vamos lá. 1 Coríntios 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, em memória daquilo que eu vou estar fazendo na cruz, vocês vão estar fazendo isso aqui. Vocês vão estar adotando esta prática. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não é para deixar de comer. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós, por comerem e beberem indignamente, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diga bem alto: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? É algo importante a ser dito, por mais que todas as vezes que a gente participa da ceia, a gente sempre fale, mas é algo importante a ser dito. Pastor, a Santa Ceia é só para pessoas perfeitas. A Santa Ceia é só para quem não tem pecado. A Santa Ceia é só para quem tem auréola e asa de anjo. Não. Repita comigo: a Santa Ceia, diga bem alto, a Santa Ceia é para pecadores. Mas a Santa Ceia é para um tipo de pecador diferente. Qual é o tipo de pecador que participa da Santa Ceia? É o pecador quebrantado. É o pecador que se arrepende. É o pecador que reconhece as suas falhas e que reconhece que somente através de Jesus a sua vida vai ser abençoada. Essa é a diferença. Se a Santa Ceia fosse para homens perfeitos, ninguém poderia participar. Por isso que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Às vezes a pessoa se examina e diz: não, eu não posso participar da Santa Ceia, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Então eu não posso participar. Pode, desde que você se arrependa de tudo que você fez e que você comece uma caminhada com Cristo. Glória a Deus, amados. Isso é ter discernimento do corpo. Por que existem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem? Porque participam da Santa Ceia sem o discernimento daquilo que ela é. Quando eu como da carne e bebo do sangue, eu estou trazendo o corpo de Cristo. Eu estou tendo comunhão com Jesus. E não dá para ter comunhão com Cristo se a minha vida não estiver de acordo, ou se eu não estiver trabalhando para ter uma vida de acordo com a palavra dEle, com a vontade dEle. É tipo aquela pessoa que vem para a igreja, mas vive uma vida mundana. Se a pessoa está na igreja, mas vive uma vida mundana, ela vai participar da ceia indignamente. Por quê? Porque ela não tem intenção, ela não tem desejo de ser fiel a Deus. Agora, a partir do momento em que eu estou na igreja, pastor, eu pequei, mas não quis pecar, mas eu estou perseverando, eu me arrependo, eu quero caminhar, eu quero prosseguir, o nome do Senhor vai sendo glorificado na vida dela. Glória a Deus, amado. E essa pessoa, ela vai sendo transformada. Então nós vamos agora estar preparando a mesa. As colunas já estão vindo. Nós vamos estar preparando a mesa para a Santa Ceia. Você precisa dentro de você definir isso. O que você quer? Eu quero uma vida com Deus. Quem quer uma vida com Deus aqui, levante a mão. Então você precisa hoje fazer como diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a partir desse exame, a partir daquilo que eu quero com Deus, não, eu quero ter uma vida com Deus, então eu vou comer deste pão, eu vou beber desse cálice. Porque se eu quero ter uma vida com Deus, a partir de hoje eu vou agir diferente. Glória a Deus, amado. Agora, se eu não quero ter uma vida com Deus, se eu comer e beber, comerei e beberei para a minha própria condenação. Amém? Então eu quero pedir a todos agora, por favor, dobre o seu joelho no seu lugar, aí no seu lugar, isso. Se você não pode dobrar o joelho, senta no lugar, pastor,
pessoa de idade, pessoa que tem problema, sente-se no seu lugar. Você vai curvar a sua cabeça agora. Todos façam isso. Curve a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos. E enquanto isso nós vamos estar preparando a mesa, preparando a ceia. E vai fazendo o teu exame. Agora é a hora. O que eu quero? O que eu quero com Deus? Qual é o meu posicionamento? O que eu quero daqui para frente? Vai falando com Deus. Vai se arrependendo. Vai pedindo perdão. Enquanto isso nós vamos estar preparando a mesa em nome de Jesus. Senhor. Ah, Senhor. Continua conosco. Estou tomando nossas vidas em tuas mãos, Pai. A igreja se coloca de pé. Em nome de Jesus. Você vai estender as suas mãos aqui para frente. Toda a igreja faça isso. Estenda as tuas mãos. Nós temos aqui o suco da uva, o pão sem fermento, que é o símbolo daquilo que Jesus ele estava falando com os discípulos à mesa. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então estenda as mãos aqui para frente, nós vamos orar e consagrar para que de fato, quando viermos beber, que não bebamos o suco, bebamos o sangue. Para que quando viermos comer, não comamos do pão, mas comamos da carne. A fim de que a glória e a presença do Senhor esteja sobre nós. Então estenda as mãos, feche os olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esta manhã de domingo. Queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de ouvirmos a tua palavra, de bebermos das tuas águas, que às vezes são amargas, porque são águas de correção, mas apesar de serem amargas, são potáveis, trazem saúde, trazem vida, Senhor. Pai querido, e nesta hora nós estamos aqui diante da tua mesa, Pai. Que privilégio, porque no meio de centenas e milhares e milhões de pessoas, nós podemos estar aqui, Senhor, diante das tuas águas e diante da tua mesa, para comer do teu corpo e beber do teu sangue. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos agora e consagramos esses elementos, para que de fato não seja o pão sem fermento, não seja o vinho, mas que seja o teu corpo e o teu sangue, partido por nós e derramado por nós. Em nome de Jesus consagramos agora e te pedimos que no momento em que comermos desta carne, no momento em que bebermos este sangue, que a tua graça e a tua glória estejam sobre nós. Consagre e nos abençoe poderosamente. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deixa eu pedir para você mais uma vez, coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche mais uma vez os teus olhos aí mesmo de pé, enquanto os pastores estão aqui cuidando da mesa, preparando a ceia. Feche os teus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga isso com fé, vai, vamos lá, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi a tua voz, a tua palavra, e compreendi que as águas amargas são palavras, são correções, são instruções que precisamos da tua parte para sermos curados, a fim de vivermos as tuas promessas. E nesta manhã eu me lavo nestas águas purificadoras, porque acredito que sairei daqui sarado pela tua presença. Pai querido, derrama da tua graça sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, porque eu quero glorificar e exaltar a ti. Pai querido, que quando eu comer desta carne e quando eu beber deste sangue, que a tua graça se manifeste em minha vida, que eu saia daqui purificado, abençoado, transformado pelo Senhor e pela tua presença,
Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Continue com os olhos fechados, deixe eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos a minutos, nós estamos a segundos de comermos a tua carne, de bebermos o teu sangue. Nós estamos aí a poucos instantes, ó Pai, de estarmos reforçando, fortalecendo o nosso laço, o nosso vínculo de comunhão com o Senhor. É através do corpo, é através do sangue que estamos ligados, conectados a Ti. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que a vara, ela só pode frutificar se ela estiver enxertada, se ela estiver ligada à videira, e a videira é o Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que através do Teu corpo e através do Teu sangue, estejamos enxertados, conectados ao Senhor, e que os frutos, ó Deus, venham surgir em nós, por intermédio desta ligação. Perdoa, Senhor, por isso, então, os nossos pecados, as nossas falhas. O Teu povo já fez ali individualmente, ó Deus, ele já confessou, ele já se examinou individualmente, mas agora como igreja, como corpo, no coletivo nós oramos e te pedimos, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, dignifica-nos, limpa-nos, lava-nos nesta manhã. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Graças a Deus. Os nossos colunas vão estar passando, e eles vão estar entregando para cada pessoa tanto o corpo como o sangue. Mas deixa eu fazer uma recomendação. Apenas você que é batizado nas águas depois de adulto. Pastor, eu já fui batizado depois de adulto. Fui batizado numa igreja evangélica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente você que é batizado depois de adulto. Pegue do corpo, pegue do sangue, mas não coma e não beba. Vamos fazer como diz a palavra. Vamos esperar uns pelos outros, depois que todos receberem, aí sim, vamos comer e beber, amém? Podem servir, as colunas podem servir, enquanto isso vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Ó Deus, o Senhor é tudo para nós, Pai. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se não fosse assim, nós não teríamos renunciado, não teríamos aberto mão das coisas do mundo, para estarmos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Tu és importante para nós e por causa disso estamos aqui nos rendendo ao Senhor. Por isso, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós esta manhã. Estenda a Tua mão sobre nós, estenda o Teu cetro sobre nós. Aleluias. Levante para o céu essa partícula do corpo de Cristo. Feche os teus olhos. E diz-nos a palavra que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, em memória do Senhor. Comamos todos juntos, agora. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu corpo em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de, mesmo falhos e pecadores, o Senhor nos amar e nos receber. Amado, mesmo falhos e pecadores, o Senhor nos recebe. O Senhor não nos rejeita. Aleluias. Levante para o céu o cálice. Levante para o céu o cálice, feche os teus olhos. Aleluias. E diz-nos a palavra que semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor, em memória de Cristo. Bebamos todos juntos, agora. Aleluias, aleluias. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Louve, 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 louve. Deus, tu pode aplaudir bem forte.
Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Aleluias! Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga assim comigo: eu tomo posse. Diga bem alto, diga: eu tomo posse de todas as bênçãos liberadas sobre a minha vida nesta manhã, aqui neste lugar, em nome de Jesus. E levo comigo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Glória a Deus. Amém. Senta no teu lugar um instante, nós já vamos daqui a pouquinho dar a bênção final. Eu queria chamar aqui na frente. Você sabe que culto de Santa Ceia, geralmente no MAP, a gente sempre faz a Santa Ceia pela manhã. E a gente faz pela manhã e com isso a gente acaba prolongando um pouco mais. Geralmente nossos cultos demoram no máximo 2 horas, mas a gente passa um pouco no culto de Santa Ceia, justamente por ser domingo de manhã.